Olá, boa noite a todos. Que bom mais uma vez estarmos juntos. Na verdade, no sábado nós já havíamos falado que estaríamos hoje aqui, graças a Deus, porque Deus cuidou de cada um de nós e novamente estamos juntos. Já foi pedido, mas não custa repetir. Eu quero convidá-los a compartilhar a nossa live. Na verdade, Deus ele tem um propósito, irmãos, em estar permitindo de fazermos os cultos dessa maneira. Ele tem corações que precisam serem alcançados. E quando compartilhamos, a probabilidade é de alcançar mais pessoas. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que quando o Evangelho alcançar a última pessoa nesta terra, Jesus vai voltar. E porque nós ansiamos muito que esse dia chegue logo, nós precisamos, irmãos, nos colocar cada dia como instrumentos nas mãos de Deus. Cada dia permitir que Ele nos use, que Ele faça de nós um instrumento, para que através da nossa vida venha a ser alcançado, através do Espírito Santo, outras vidas. Então permita ser usado pelo Espírito Santo e compartilhe, para que muitos amigos aí tenham acesso ou condições de receber a palavra que nós vamos abrir agora, a palavra do Senhor. E antes nós vamos pedir que Ele abra a nossa mente, que Ele venha falar conosco, que a mensagem desta noite realmente ela encontre um lugar no nosso coração, que ela nos motive, que ela nos anime a cada dia acreditarmos que o Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai nos levar para a vitória final. Ele não faz trabalho incompleto, por isso Ele nos trouxe até aqui, nós estamos em parte do caminho, mas chegaremos à vitória final, receberemos das mãos dele a coroa da vida. Então feche os olhos e vamos então pedir a Deus que venha nos iluminar, abrindo a nossa mente para que entendamos sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez aqui estarmos juntos. Tu sabes, Senhor, os irmãos, os amigos que estão do outro lado aí da linha. Muitos deles, Senhor, necessitados, esperançosos de ouvir a Tua palavra. Que responsabilidade é nossa, Senhor. Sermos a partir de agora um instrumento de Deus para alcançar, para confortar, para consolar corações. É por isso, Pai, que antes de abrirmos a Tua palavra, nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, rogando a Ti, Senhor, que nos use como instrumentos vivos, para que através da nossa vida, Senhor, através do estudo da Tua palavra que faremos agora, venha então ser alcançado muitas vidas. Tu sabes, Senhor, e Tu conheces as pessoas que estão nos ouvindo agora e as que ainda terão o privilégio de nos ouvir. Todos são filhos. Por isso te pedimos, nos use como instrumento, que a Tua palavra agora, ela venha ser o alimento para nos fortalecer, para nos alimentar, para transformar a nossa vida. Por favor, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. É o que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos abrir a Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí, eu vou pedir para que você abra no livro de Daniel. Abram suas Bíblias, então, no livro de Daniel, no capítulo 2. Eu quero ler alguns versos desse capítulo, tá? Para nós, então, estudarmos a mensagem de Deus para a nossa vida nessa noite. Daniel, capítulo 12, a partir do verso 14. Daniel 12, 14, nós iremos ler até o verso 22. Então fica Daniel 2, 14 a 22. Começando com o 14, que diz assim, ó. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que você é tão severo no mandado do rei? Então Arioque explicou o caso para Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e pediu que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre o mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o restante dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu.
Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda os tempos e as estações. É ele que remove os reis e estabelece os reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele que revela o profundo e o escondido. É ele que conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe, irmãos, essa é uma história ou um relato muito conhecido nosso da palavra do Senhor. Eu não quero inicialmente, pelo menos, entrar, eu quero fazer uma introdução dizendo para vocês assim, ó, a história de Daniel no passado é idêntica à nossa realidade hoje no presente. Então eu quero mostrar para vocês a nossa realidade do presente. Daniel estava na Babilônia, nós estamos nessa terra que é considerada também uma Babilônia espiritual. E é interessante, irmãos, que Daniel, nessa Babilônia, vivendo nessa Babilônia, o texto bíblico nos faz entender que chegou o momento em que a vida dele estava para ser ceifada. E é justamente aqui que eu quero que vocês entendam que a nossa realidade não é diferente da que viveu Daniel no passado. Nós vivemos na terra. A terra, irmãos, tem um governo do mal. Satanás usurpou essa terra lá no Éden de Adão e Eva, e nós vivemos nessa terra. E é interessante que viver nessa terra é uma realidade muito difícil. Não é fácil de viver nessa terra, até porque a terra tem o governo do mal. Mas nessa terra onde tem o governo do mal, eu e você, nós somos filhos de Deus. E um dia nós recebemos um convite dele para que mesmo vivendo nessa terra onde tem-se o governo do mal, ele nos convidou, ele nos chamou, ele nos convocou, para que nós então nos cadastrássemos ou aceitássemos o pedido do céu, para sermos cidadãos do céu. Então nos foi feito um convite. E é interessante que Daniel na Babilônia, a Bíblia diz, e o contexto aqui do capítulo 2, era Nabucodonosor tendo um sonho. E ele teve um sonho, ele sabia que havia sonhado, só que ele não lembrava do sonho. Na verdade, diz a serva do Senhor que Deus deu o sonho para Nabucodonosor e ao mesmo tempo tirou o sonho dele. Ele sabia que tinha sonhado, mas ele não lembrava o sonho que tinha sonhado. Então, no outro dia, ele, quando chama aqueles magos, os feiticeiros, para interpretar o sonho, nenhum deles conseguiram. E Nabucodonosor deu uma ordem, a Bíblia diz, ao chefe da sua guarda, ou o comandante do exército dele. E disse assim, ó, mata todos eles, porque eles têm privilégios, mas na hora que eu preciso da ajuda, eles não me ajudam, então mata todos. A verdade, irmãos, é que Daniel e os 3 amigos ou companheiros dele não estavam juntos ali quando foi pedido, Nabucodonosor pediu, para que interpretasse o sonho, ou dissesse o sonho que ele havia tido. Porém, quando Arioque, o chefe da guarda, recebe a ordem para matar todos, ele vai na casa de Daniel. Imagine a chegada do chefe da guarda, do comandante do exército, agora batendo na porta da casa de Daniel. E quem sabe Daniel abre. A Bíblia diz que a início os 3 amigos não vieram, foi Daniel que atendeu Arioque. E eu queria que você imaginasse uma cena agora, Arioque chegando na casa de Daniel, batendo, Daniel abrindo a porta. E aí, Arioque, tudo bem? Daniel, não sei se está tudo bem. Porque eu vim aqui com um mandado de morte para você. Eu vim aqui dizer para você que nós iremos tirar a sua vida e dos seus 3 amigos. É interessante, irmãos, que Arioque dá essa informação, mas Daniel não sabia nem o que estava acontecendo. O que está acontecendo, Arioque? Aí Arioque vai explicar, a Bíblia diz que Arioque foi explicar para Daniel o que tinha acontecido. Daniel não sabia o que estava acontecendo. E ele poderia ter morrido, sem saber nem por que iria morrer. E Daniel quis saber o que está acontecendo, por que você vai nos tirar a vida? E Arioque, diz a Bíblia, explica para Daniel o porquê que ele iria morrer juntamente com os amigos. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Daniel disse assim, não, Arioque, me dê um tempo, me dê uma oportunidade, deixa eu conversar com o rei, deixa eu chegar no rei e conversar com ele. E Arioque, então, irmãos, ouvindo Daniel, e ele permitiu que Daniel, ou ele levou Daniel até Nabucodonosor, e Daniel disse para Nabucodonosor, ó rei, o que você está pedindo realmente é algo absurdo, é terrível, é difícil. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu que para ele não tem segredos. Há um Deus no céu que conhece o futuro. Há um Deus no céu que sabe todas as coisas. Há um Deus no céu que sabe o fim, no princípio. Então nada para ele está às escondidas.
Então me dê oportunidade, nos dê uma oportunidade, e esse Deus na qual nós servimos, ele vai interpretar o sonho do rei. Irmãos, eu gosto de uma citação, e eu coloquei essa citação do Espírito de Profecia aqui. A citação está no livro Patriarcas e Profetas. A serva do Senhor diz assim, ó, a luz que Daniel recebeu foi dada especialmente para esses últimos dias. Ao estudarem e compreenderem os livros de Daniel e Apocalipse, os cristãos terão uma experiência religiosa diferente. Eu vou resumir a citação. Ela diz que os livros de Daniel e Apocalipse, eles foram dados com uma finalidade específica. E ela diz, ela usa a palavra especialmente para os nossos dias, ou os últimos dias. É assim que é a frase que ela diz. Os livros de Daniel e Apocalipse, eles foram dados especialmente para os cristãos que viveriam os últimos dias, que seriam resumidos assim, eu e você. Então esses livros foram dados especialmente para nós que estamos vivendo os últimos dias. E ela diz, quando nós estudarmos esses livros, quando nós compreendermos esses livros, e aí a frase que eu quero destacar, irmãos, ela diz assim, ó, os cristãos ao estudar e compreender esses dois livros, eles terão uma experiência religiosa diferente. E essa é a frase, uma experiência religiosa diferente. O que podemos dizer ou classificar como uma experiência religiosa diferente? O que seria uma experiência religiosa diferente? Por que nós cristãos precisamos dessa experiência religiosa diferente? E aí a pergunta-chave, que é onde nós vamos fundamentar a mensagem dessa noite. Como adquirir essa experiência religiosa diferente? É verdade que ela já nos dá o patamar, que é estudar e compreender os livros de Daniel. Mas na prática, além de estudarmos, além de ler, a experiência religiosa diferente, irmãos, é algo ou é alvo dos últimos filhos de Deus que viverão os últimos dias nessa terra. Eles precisarão ter essa experiência religiosa diferente. Então, esses livros, eles têm uma finalidade. Daniel e Apocalipse foram escritos para nós que vivemos os últimos dias da história dessa terra. Então, ali, aquela história, voltando para a história de Daniel agora, ele pede o rei que desse para eles uns dias. E o Deus no céu iria revelar aquele mistério, aquele segredo. É interessante, irmãos, que Daniel, diz a Bíblia, ele vai agora, ele sai da presença de Nabucodonosor, ele deixa Arioque e ele vai agora encontrar os seus 3 amigos. E agora eu queria que você pensasse, Daniel encontrando os seus 3 amigos. E a Bíblia registra, os versos que nós lemos, registra esse encontro. A Bíblia diz que Daniel chega para eles e disse assim, olha, amigos, nós estamos numa situação muito difícil. A nossa situação é tão difícil que a nossa vida está em jogo, nós podemos morrer. Então, nós precisamos com urgência levar o nosso problema, levar o nosso caso, levar a nossa situação para o nosso Deus. Porque se Deus não entrar com a providência, nós estamos perdidos. Mas uma coisa que eu gosto, irmãos, da história de Daniel, é que quando Daniel soube daquilo, que a vida dele estava em jogo, juntamente com um dos seus amigos, Daniel não entrou em desespero. É interessante que nós, seres humanos, disparamos esse alarme do desespero com muita facilidade. Mas isso me chamou a atenção. Daniel, mesmo sabendo que ele e seus 3 amigos poderiam morrer, a Bíblia não mostra que ele entra em desespero. Ao contrário, ele pede que desse para ele um tempo, e aí ele leva agora aquela situação para os seus 3 amigos, seus 3 companheiros, o problema que eles estavam enfrentando em Babilônia, e ele pediu aos seus 3 amigos que entrassem em oração intercessora, pedindo a Deus que trabalhasse, entrasse com providência, porque a situação deles era complicada. E é interessante, irmãos, que ao Daniel não entrar em desespero, me chamou a atenção. Porque quando nós estamos em situações complicadas, é natural do ser humano se desesperar, mas ele não entra. Ao contrário, ele vai buscar a Deus em oração. Ele pede aos amigos que buscasse Deus em oração. E aqui, quem sabe, está a primeira lição desse sermão dessa noite. Situações difíceis, situações complicadas, situações sofridas, não é motivo, não justifica entrarmos em desespero.
Situações difíceis e complicadas. É o momento de nós orarmos. É momento de nós buscarmos o nosso Deus. É momento de nós colocarmos para o nosso Deus a realidade ou a situação que estamos vivendo. Isso Daniel nos ensina. A situação, ele corria risco de vida. Ele estava prestes a morrer, ele e os seus amigos. Mas ele não entra em desespero, ao contrário, ele nos ensina que em situações difíceis é o momento de orarmos, de intensificarmos as nossas orações. Portanto, algumas lições aprendidas de Daniel que eu coloquei aqui. Primeira, diante das dificuldades da vida, nunca caia na tentação de se desesperar. Não se desespere. Busque a Deus para que você não entre em desespero. Essa é a primeira lição. Então, a segunda lição, antes de você pensar em fazer qualquer coisa, a lição que Daniel nos ensina, busque a Deus. Essa tem que ser a primeira decisão, a primeira coisa a se fazer. Antes de qualquer coisa, buscar a Deus. Terceira lição, ainda que a minha situação, eu corra risco de vida, ainda que você corra risco de vida com a situação que você está vivendo, aprenda a confiar. Essa é a terceira lição. Ainda que venhamos correr risco de vida, precisamos aprender a confiar. Daniel estava correndo risco de vida, mas ele confia. Ele nos mostra que nessas situações são momentos que nós precisamos confiar. Quarta lição. Existem momentos nesta vida, irmãos, que muitas das vezes nós chegamos a situações ou a circunstâncias que não dá para se fazer nada. Humanamente falando, não dá para se fazer nada. Alguns momentos da nossa vida nesta terra, algumas situações que nós somos colocados, algumas vezes não dá para se fazer nada. Apenas orar. E finalmente a quinta lição. Daniel foi um homem de oração. E ele pediu aos seus amigos que também orassem. E aí, irmãos, a importância da oração intercessora. Hoje, quarta-feira, é um culto de oração. E nós precisamos orar e também fazer as orações intercessoras, suplicar. Quem sabe eu estou falando para uma mãe nesse momento, que está perdendo o desejo ou a vontade de orar pelos seus filhos. Quem sabe eu estou falando para um pai que está desistindo de orar pela sua família. Não desistam. A oração, diz a Bíblia, do justo muito pode. Ainda que você não veja, ainda que você não saiba, ainda que você não conheça, nunca deixe de orar, nunca deixe de interceder. A oração do justo muito pode. Daniel vai orar. Daniel pede os 3 amigos que orassem, que fizessem as orações intercessoras. E é interessante, irmãos, que essas 5 lições nós precisamos guardar no nosso coração. Não desesperar, confiar, situações extremas, precisamos orar e orar muito. E acreditar na oração intercessora. Queridos irmãos, hoje eu até mandei uma mensagem numa das minhas redes sociais, dizendo que eu ia fazer uma enquete. Eu vou fazer uma enquete, eu vou precisar, então se prepare aí, e daqui a pouco você vai me responder uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, é simples a pergunta, você vai responder bem rápido. E os amigos aqui, eu vou pedir para eles me ajudarem para ver qual foi a sua resposta. Então se prepare aí, daqui a pouco você vai me responder uma pergunta nesse sermão. Eu prometi e eu vou fazer. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, da realidade de vida nessa terra. Eu queria perguntar para vocês, só para a gente, essa não é a pergunta que está valendo ainda, mas é só para a gente, é uma pergunta retórica que eu faço agora, só para a gente pensar. A situação que nós estamos vivendo hoje, nós não gostamos, é uma situação adversa, ou uma situação ruim. Mas a pergunta é melhor viver essa situação, ou é melhor viver em uma situação diferente? Eu diria que essa diferença seria uma situação próspera. Parece que é uma pergunta, irmãos, meio ilógica, que não tem fundamento. Pastor, como que uma situação adversa e uma situação próspera? Não tem como comparar. E é isso que está na nossa mente, irmãos. Porque nós gostamos tanto dos momentos prósperos ou das situações prósperas, que nós não comparamos, na nossa mente não dá para comparar uma situação adversa como essa que estamos vivendo, de uma situação próspera, porque nós amamos as situações prósperas. Mas, queridos,
Eu também um dia pensei dessa maneira. Mas eu quero ler uma citação, depois que eu li essa citação, me fez eu pensar diferente. Olha o que a serva do Senhor diz, isso está no livro Evangelismo, lá na página 561. Ela diz assim, ó, solicitam-se frequentemente orações em favor de homens e mulheres que estão em aflições. E assim deve ser. Ela diz, não tem erro nenhum fazer isso. Mas, agora vem o mas. As mais fervorosas orações devem ser feitas em benefício daqueles que estão em situações prósperas, pois eles estão correndo o risco de perder a vida. Olha que interessante. Por isso eu disse para vocês que um tempo eu pensei assim, pastor, é muito melhor as situações prósperas. E olha o que a serva do Senhor diz. Eu vou traduzir o que ela está dizendo, resumir aqui. Ela diz assim, nós pedimos muitas orações por pessoas que estão vivendo em aflições, em momentos difíceis, complicados. E ela diz, não está errado fazer isso. Podemos fazer e devemos fazer. Porém, mas, entretanto, contudo, ela diz, nós devemos fazer orações mais fervorosas para as pessoas que estão vivendo em situações prósperas. E, irmãos, como eu disse um dia também, eu pensei que nós gostamos de situações prósperas e eu quero viver nas situações prósperas. Mas ela diz, olha aí, devemos orar muito mais por pessoas que estão vivendo em situações prósperas, porque elas estão em risco de perder a vida. Em resumo, irmãos, eu diria para vocês assim, duas lições eu quero tirar com vocês aqui. A primeira é que Deus permite os momentos adversos como esse que nós estamos vivendo. Ele permite, não é Ele que coloca, mas Ele permite. É porque Ele nos ama e quer nos salvar. Porque situações prósperas, queridos, a tendência é eu e você não lembrarmos de Deus. A tendência é nós esquecermos de Deus. A tendência é nós ficarmos vivendo o cristianismo sem compromisso. A tendência é nós vivermos um cristianismo, se é que pode chamar de cristianismo, relaxado. Essa é a tendência. Situações prósperas faz seres humanos esquecerem de Deus. É uma tendência natural. É por isso que ela diz que as orações mais fervorosas precisam ser feitas por pessoas que estão em situações prósperas. Por isso eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus por ter permitido que eu e você passássemos por esse momento. Louvado seja o nome dele. Porque situações como essa, irmãos, nós aprendemos muito, e tomara que esse aprendizado não limite a esse momento, que sejam aprendizados para serem praticados durante toda a vida. Precisam ser o aprendizado desses momentos praticados para a vida inteira. E eu já disse para vocês aqui em um outro momento os aprendizados que eu tive. Mas ela continua dizendo assim, olha outra citação que está no mesmo livro, na mesma página. Evangelismo, página 561, ela continua dizendo, a adversidade pode deprimir, mas a prosperidade leva à presunção. A adversidade deprime, com facilidade, na adversidade dos momentos difíceis, complicados, nós temos facilidade de sermos levados à depressão, deprimidos. Porém, ela diz que a prosperidade tende ou leva os seres humanos à presunção. Viver na prosperidade é muito mais perigoso, segundo a serva do Senhor, do que viver na adversidade. A prosperidade é mais complicada, é mais perigoso do que a adversidade. Então, louvado seja o nome de Deus por esse ensinamento. Louvado seja o nome de Deus por nos deixar passar por esses momentos. A adversidade, irmãos, nos ajuda mais com relação ao nosso cristianismo do que a prosperidade. A prosperidade é mais perigosa, é muito mais complicada para o cristianismo do que a adversidade. E aqui nós vemos Daniel, irmãos, vivendo essa adversidade na Babilônia. E agora, nessa adversidade, irmãos, as lições que nós podemos aprender com Daniel. Ele e seus amigos estavam em terra estranha. Em terras estranhas como eu e você, nós estamos. Nós já cantamos um hino inicialmente aqui, que somos forasteiros, porque estamos em terra estranha.
Em terra estranha, irmãos, é complicadíssimo se viver. Não queira facilidades, não queira buscar as prosperidades da terra estranha, porque os dois lados, irmãos, tanto a prosperidade como a adversidade, nós teremos problemas. Estamos em terra estranha. Para nós, irmãos, em resumo, seria assim, ó, não vão as coisas ficarem fáceis, ou as coisas nesta terra onde vivemos não serão fáceis. Tudo para nós cristãos aqui será mais difícil. Tudo. Tanto é ruim na adversidade, como também nós vimos agora, que é complicado na prosperidade. Tanto é ruim aqui para nós, irmãos, a situação nossa cada dia é mais complicada. E é interessante que Deus sabia disso. Mas Ele espera a minha fidelidade, a sua fidelidade, é mesmo sabendo de tudo isso. Eu quero, irmãos, ir para o final da mensagem dessa noite, mas eu quero trazer para vocês as dificuldades de uma terra estranha. Eu quero então fazer uma abordagem com a realidade de Daniel lá na Babilônia. Daniel estava em Babilônia, que era a terra estranha. Daniel era de Jerusalém, mas agora ele estava em Babilônia. E as dificuldades, e eu diria, irmãos, que a maioria delas, entendendo? As dificuldades vêm por causa da cultura. São razões, as razões aqui poderia dizer que são culturais. Daniel enfrentou problema com a língua. Daniel enfrentou problema com a alimentação. Daniel enfrentou problemas com o governo de Babilônia. Daniel enfrentou problemas com os hábitos de Babilônia. Daniel enfrentou problemas com relação à religião de Babilônia. São muitos problemas. Queridos irmãos, meus amigos, Babilônia foi estruturada para ser contrária às coisas de Deus. Tudo em Babilônia é contrário às coisas de Deus. Babilônia foi estruturada, foi montada para mentirosos, para desonestos, para corruptos. Babilônia foi montada, foi estruturada para os infiéis. Tudo em Babilônia é contra nós. Tudo. Porque ela foi estruturada para ser contra Deus, para ser contra as coisas de Deus. Então não tem jeito para nós aqui. É por isso que eu e você, nós temos que almejar o céu. É por isso que nós temos que ir embora daqui. Porque tudo aqui foi estruturado, foi montado, foi idealizado para ser contra aquilo que Deus disse que nós devemos fazer. Tudo. Aqui não tem jeito. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. E Daniel diz, irmãos, para Nabucodonosor e para Arioque, que mesmo ele vivendo nessa Babilônia, ele acreditava que Deus tem o controle de todas as coisas. Essa terra é governada por Satanás, porém Deus tem o controle. E é interessante que Deus tem o controle, e Daniel falou assim para Nabucodonosor, esse Deus que eu acredito, Nabucodonosor, ele muda os tempos, ele muda as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, é ele que dá sabedoria aos sábios, é ele que dá entendimento aos inteligentes. Nabucodonosor, esse Deus que eu sirvo, ele tem o controle. Eu creio, Nabucodonosor, que Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo aqui nessa Babilônia é contra mim. Inclusive, Babilônia quer ceifar a minha vida. Mas eu sou de um outro reino. E do reino, o rei, o governante do reino que eu sirvo, ele tem o controle da história. Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus tem o controle da história. Estamos nessa terra onde o governo dessa terra é mau. Somos estrangeiros nessa terra. Porém, o nosso Deus tem o controle de todo o universo, de todas as coisas. E porque Ele tem o controle de todas as coisas, queridos, Ele permitiu que eu e você, que nós vivêssemos nessa terra. E Ele, sabendo de tudo, das dificuldades que nós enfrentaríamos. E agora eu vou para a pergunta da nossa enquete. Nós vivemos na terra, aonde o governo da terra é do mal. Satanás usurpou esse governo do Éden, de Adão e Eva. Nós vivemos nessa terra onde ele controla, onde ele governa. Porém, vivendo nessa terra, irmãos, tudo, eu já disse para vocês, foi estruturado para ser contra aquilo que Deus mandou a gente fazer. Para ser contra a nossa fidelidade a Deus. Tudo foi estruturado.
Porque a terra foi estruturada para os infiéis, para os mentirosos, para os corruptos. A terra foi estruturada para aqueles que fazem ou têm a maldade no coração e não querem se livrar dela. Então a terra é contra o estilo de vida do cristão. Deus sabia disso, irmãos. Deus sabia disso, porque Ele tem o controle da história. Então, sabendo você que essa terra é controlada pelo inimigo, é dirigida pelo inimigo, sabendo você que esse inimigo ele tem ódio de você porque um dia ele te perdeu para Deus, sabendo você que o inimigo trabalha de maneira incessante para te levar de volta, e você vive nessa terra, e essa terra, irmãos, é um lugar tão terrível, que eu e você só temos duas coisas para escolher. E aí vai a minha pergunta agora. Se prepare, porque você tem que responder rapidamente. A vida na terra, ela só tem duas maneiras de ser vivida. E como é que se vive a vida na terra? Quais são essas duas maneiras? A primeira, a vida na terra, a primeira maneira de se viver é através de lutas. Lutar, lutar e lutar. Lutas. Pastor, é a maneira? É. Essa é a primeira. Mas a outra maneira de se viver na terra é através de luto. Então só existe duas maneiras. Ou você vive lutas, ou você vive de luto. Eu quero que você responda agora qual é a pior. Ou qual é a maneira... Aliás, vamos fazer o seguinte, você vai responder qual é a melhor. É viver de lutas ou viver em luto? Tá? É viver a luta da vida ou então viver enlutado? Responda para mim rapidinho, que eles estão pegando aqui agora a resposta, e aí nós vamos para o final da mensagem dessa noite. Só existe duas maneiras de se viver a vida nessa terra. Ou viver enfrentando as lutas da vida, ou viver nos lutos, ou enlutado nesta vida. Qual é a maneira de se viver? Qual é a maneira que você prefere viver? Não tem. Eu queria dar para você, eu estava estudando, busquei uma terceira opção, mas eu não encontro. Ou você vai viver enfrentando as lutas desta vida, porque a terra ela foi estruturada para ser contra os honestos, os verdadeiros, fiéis, os salvos. Essa terra foi estruturada para ser contrária a tudo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Então, só tem duas maneiras de se viver nessa terra. Ou você vai viver enfrentando lutas, ou você vai viver em luto. E eu quero que você me responda agora. Das duas, viver enfrentando lutas, ou viver em luto. Tá? Responda rapidinho, só uma palavrinha você vai colocar, eles estão contabilizando. E nós vamos para o final da mensagem dessa noite. Você prefere viver enfrentando lutas, ou você prefere viver em luto ou em lutar? São as duas maneiras, irmãos. Não existe outra. E aí eu quero que você entenda quando Arioque vai chamar Daniel. Arioque, nós viemos, eu vim aqui, Arioque, para tirar a sua vida. Eu vim aqui, Daniel, para tirar a sua vida. Nabucodonosor mandou te matar. Mas por quê? Eu já estou enfrentando... Pois é. Você vai morrer agora. Nabucodonosor mandou tirar a sua vida. Irmãos, só existe duas maneiras de se viver nessa terra. Ou você e eu, nós vamos viver enfrentando lutas, ou nós vamos viver enlutados. E aí, eles já fecharam ali. E aí eu tenho aqui já o resultado. Olha, deu uma, como se diz por aí, uma goleada. Você escolheu viver em lutas. E eu já sabia que você escolheria isso. Porque quando eu descobri que só existe duas maneiras de se viver nessa terra, é em luta ou em lutado. Viver enfrentando lutas ou viver em luto. Eu já sabia que você escolheria viver enfrentando lutas. Meus queridos, então eu quero que você pense agora em uma pergunta retórica que não precisa de resposta. Por que quando você está enfrentando lutas, você fica reclamando? Por quê? Só tem duas maneiras. Por que quando você está enfrentando as lutas dessa vida, por que você reclama? Por que você vive murmurando? Por que você não acredita que Deus está do teu lado? Por que você não acredita que Deus atende às suas orações? Por que muitas vezes você tem vontade de desistir, abandonar a sua fé, abandonar a igreja? Por que você escolhe que é melhor ficar enfrentando lutas? Mas você fica reclamando delas.
para não deixar que nós vivêssemos apenas de luto. Ele deu essa outra opção, então vive enfrentando lutas. As lutas faz parte, porque é uma das duas maneiras, irmãos. Eu aprendi que na vida, nesta terra, porque ela foi estruturada para ser contrária a mim, tudo é contra mim. Então eu vou viver enfrentando lutas, ou eu vou viver de luto. Eu só tenho essas duas maneiras. Como eu disse, eu procurei uma terceira, mas não existe, eu não encontrei, não existe. Ou eu vou viver enfrentando lutas, ou eu vou viver em luto. Sabe? Por mais que nós não queiramos, e queremos, já que todas as duas são ruins, mas nós temos a tendência de escolhermos. Eu também escolhi viver em lutas. Mas eu aprendi algumas coisas. Primeiro, eu não posso reclamar, eu não tenho direito de reclamar das lutas dessa vida. Eu não tenho direito. Já que eu escolhi viver em lutas, eu não tenho direito de reclamar das lutas da vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse momento em que nós estamos vivendo faz parte das lutas desta vida. Momento complicado, momento difícil, faz parte das lutas dessa vida. Perder tudo faz parte das lutas dessa vida. E as lutas dessa vida, irmãos, o governante desta terra, ele é tão mau, tão terrível, que algumas vezes ele não sossega, ou ele não está satisfeito em nós vivermos apenas enfrentando lutas. Ele vê, porque muitas das vezes você vai enfrentando lutas, e você já se torna vencedor diante das lutas. E aí não satisfaz o governante dessa terra. É por isso que algumas vezes, quando você começa a vencer suas lutas, algumas vezes ele te coloca de luto. Mas, meus irmãos, ainda que sejamos colocados em lutos, nós nunca podemos perder a nossa fé em Deus. Ainda que nós habituemos não apenas enfrentar nossas lutas, mas vencer as nossas lutas, isso vai desagradar demais o inimigo. E é possível que algumas vezes ele venha nos colocar de luto. Algumas vezes nós podemos perder os nossos queridos. Algumas vezes nós teremos que enterrar os nossos queridos. E aí nós teremos que viver os dois lados, em lutas, mas também de luto. Mas eu quero terminar dizendo para vocês, que não importa se é enfrentando lutas, não importa se for enfrentando lutas, e não importa se for no luto, eu e você, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos aprender a fidelidade a Deus nas lutas e no luto, nos dois momentos. Precisamos aprender a sermos fiéis a Deus. Entendendo, irmãos, que só existem essas duas maneiras de se viver nessa terra. E é muito fácil, é muito bom nós escolhermos as lutas. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que algumas vezes nós teremos que viver os dois momentos. Lutas e luto. Mas eu quero deixar algumas promessas da palavra com relação ao luto. O luto tira lágrimas dos nossos olhos. E com relação às lágrimas, o nosso Jesus diz assim: o seu choro, as suas lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele vai nos dar alegria, irmãos, na manhã da ressurreição. Os nossos lutos tiram as nossas lágrimas, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã virá a nossa alegria, a manhã da ressurreição. Nós iremos chorar, mas de alegria. Valeu a pena. Por esse dia eu esperei, por esse dia eu aguardei, por esse dia eu abri mão de tantas as coisas, por esse dia eu desprendi-me desta terra, por esse dia. E a Bíblia diz que os salvos olharão para o céu e dirão: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse Jesus vai nos levar para o céu, e lá quando chegarmos, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas.
aqui na terra. É em luto ou em lutas. Mas aqui não é o nosso lugar. Daniel, eu imagino que por muitas vezes, irmãos, ele chorou na Babilônia. A Bíblia não registra. Mas entendendo que Daniel, ele correu risco de vida. Entendendo que ele tinha saudade de voltar para Jerusalém, para a terra dele. Eu imagino que muitas vezes Daniel chorou na Babilônia. Mas, queridos, em Babilônia nós choramos muito. Em Babilônia nós enfrentamos muitas lutas. Em Babilônia algumas vezes nós teremos que viver o luto ou viver enlutado. Mas Babilônia nunca foi o seu lugar. Babilônia nunca foi a sua terra. Nesta terra, irmãos, muitas dificuldades nós temos de viver, porque a realidade dessa terra é muito difícil. É complicadíssima a realidade de vida dessa terra. Se eu e você, se nós só temos duas opções, ou é em lutas, ou é em luto, não tem uma terceira opção. É complicadíssimo se viver nessa terra. Mas creia, o nosso lugar não é aqui. Estamos na terra, nós somos no céu. Meus irmãos, hoje minha esposa e eu, nós fizemos uma visita. E na visita eu falei para alguém que nós estávamos visitando: olha, os sofrimentos dessa terra, eles não podem nunca ser comparados com a glória por vir, a glória de Deus. Eu disse para a irmã Cirlã, todos os dias coloque na balança os sofrimentos dessa terra, mas coloque na balança também a glória por vir, a glória por vir. E todas as vezes, irmãos, todos os dias nós precisamos fazer isso. Quando estivermos sofrendo, quando estivermos vivendo as lutas dessa terra, quando estivermos ainda mesmo vivendo os lutos desta terra, pensem na glória que está por vir. Pensem na glória que está por vir. Deus vai nos surpreender, irmãos. Deus irá nos surpreender. Tudo que perdemos nessa terra, Deus vai nos surpreender, irmãos, porque Ele vai nos dar não apenas o que perdemos, Ele vai nos dar muito mais. Por isso mesmo, sabendo que a vida desta terra só tem duas opções, ou é enfrentando lutas, ou é em lutos, e algumas vezes até nos dois. Mas a glória por vir vai compensar todas as coisas. A eternidade compensará todas as coisas. Termino dizendo para vocês, eu gosto muito de estudar sobre a vida dos pioneiros. Eles se doaram, eles perderam a vida, eles derramaram o sangue deles, para que essa mensagem chegasse a mim, a você, chegasse até nós. Mas como é que os pioneiros viviam, irmãos? Eles viviam hoje, acreditando que Jesus ia voltar amanhã. Eles viviam todos os dias. E todas as vezes que eles iam dormir, a noite chegava, eles acreditavam que a próxima manhã seria a manhã da ressurreição. Eles viveram nessa terra, vivendo hoje, acreditando que Jesus voltaria amanhã. Eu digo para vocês, ao estudar a história dos pioneiros, eu tenho copiado isso para a minha vida. Eu preciso viver hoje, acreditando que o meu Senhor, que o meu Jesus voltará amanhã. E eles, irmãos, acreditavam tanto nisso, que eles amavam cantar o hino. E é o hino do nosso hinário que eu quero convidar você a cantar agora, o hino 334. E o coro vai dizer assim: uma noite aqui e nada mais. A noite hoje e amanhã pode ser a manhã da ressurreição. Uma noite aqui e amanhã pode ser a volta de Jesus. Vivamos hoje, durmamos hoje, porque o nosso Jesus vai voltar amanhã. Amanhã Ele volta, Ele virá. Então vivamos, irmãos, acreditando, tendo essa fé alimentada, como tinham os pioneiros, e vamos cantar com todo o fervor o hino do nosso hinário 334. Vamos cantar e logo após eu volto para finalizar com a oração.
noite aqui demore nada mais. Não me detenhas, pois que vou indo pra onde a fonte sempre fluindo. Sou peregrino e forasteiro. Uma noite aqui demore nada mais. Ó, quanta glória e a brilha sempre. Lá está meu anelante coração. Aqui no mundo escuro e triste, eu ando errante e agora existe. Sou peregrino e forasteiro. Uma noite aqui demore nada mais. A minha cidade, pra onde eu sigo, meu Senhor, sim, meu Senhor, é sua luz. Lá não há pranto, não há tristeza, em tudo a graça, real beleza. Sou peregrino e forasteiro. Uma noite aqui demore nada mais. Ó terra triste, eu vou deixar-te, mas um dia voltarás à perfeição. Por Cristo foste criada linda e restaurada serás ainda. Sou peregrino e forasteiro. Uma noite aqui demore nada mais. Amém? Irmãos, eu tenho aprendido com a história dos pioneiros que é mais fácil a gente vencer na nossa trajetória da vida cristã desde que aprendamos que nesta terra somos forasteiros, somos peregrinos. Na verdade, nós nunca podemos esquecer disso, irmãos. Forasteiro e peregrino, eles têm na mente que o tempo dele ali é passageiro, é limitado. Uma hora, qualquer momento vai chegar ao fim. Um peregrino, um forasteiro, está em terra estranha e eles entendem que qualquer momento eles chegarão na terra, na pátria, no lar da eterna felicidade. Vivamos cada dia como peregrinos, como forasteiros. Esta terra não é o nosso lugar. Uma terra que só dá opções de vivermos em lutas ou em luto. Esse lugar não é o nosso lugar. O nosso lugar não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais lutas, não vai haver mais lutos. Nós viveremos na Nova Jerusalém. Lá é o nosso lugar. Que Deus nos conforte com essa certeza. Vamos orar. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, porque todas as vezes que abrimos a tua palavra, tu sempre tem algo a nos falar. Tu sempre tem a tua palavra, Senhor, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos fazer entender, Senhor, que estamos nessa terra, mas não somos daqui. Estamos na terra, mas somos do céu. Estamos na terra, mas o nosso reino não é deste mundo. Por favor, Senhor, nos ensine como Daniel, que mesmo estando em Babilônia, ele almejava, ele sonhava, ele desejava ir embora para Jerusalém. Coloque em cada dia em nós, Senhor, o desejo. Coloque em nós a vontade, Pai, de irmos embora desta terra. Porque nessa terra, Senhor, ou nós vivemos enfrentando lutas, ou viveremos de luto.
Pai querido, nós não queremos mais viver aqui. Por favor, ó Deus, tira-nos daqui, Senhor. Volta logo, Pai. Nos tire daqui. É muito complicado viver em lugar, Pai, onde as opções são viver em lutas ou viver de luto. Muitos de nós, Senhor, já vivemos um luto. É por isso, Senhor, que nós corremos para viver as lutas. Nós tendemos, Senhor, sempre escolher, já que não tem uma terceira opção, nós temos a tendência de escolhermos as lutas. Mas mesmo assim, Senhor, algumas delas são tão pesadas, tão difíceis, que muitas das vezes temos vontade de desistir. Mas por favor, Senhor, confirme a nossa fé. Não permita que desistamos, mas nos faça entender, Senhor, que já estamos quase no lar. Nos faça entender que a nossa redenção está se aproximando. Nos faça entender que pela fé já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nos conforte com essa certeza, Senhor, e que a Tua palavra nos fortaleça, nos motive e que dormamos com a consciência tranquila que amanhã nós veremos Jesus. Que aprendamos a viver, a acreditar como os pioneiros, que é uma noite aqui e nada mais. Está chegando a manhã da ressurreição. Daqui uns dias, Pai, as noites dessa terra irão acabar, porque vai raiar o novo. Jesus voltará e nós vamos embora dessa terra para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento da Tua palavra. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, uma boa noite para você. Que Deus continue cuidando de você e da sua família. Um grande abraço e muito obrigado por estar aí mais uma vez conosco.